Na minha visão, acho que a direção se precipitou, né? Acho que eles se precipitaram porque a lesão, eles falavam que era de 4 a 6 meses. E eu acredito que daqui a um mês eu vou estar 100%. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal vocês viram, né? A declaração do Fernando, ela é, no mínimo, alarmante e preocupante. Quanto ao departamento médico, vamos entrar nos pormenores aí de algumas situações e vamos atualizar tudo do Internacional, afinal, né? Temos alguns bastidores da invasão ou não invasão da camisa 12 ao CT Parque Gigante e também quero falar sobre uma possível mudança do Inter no esquema tático para o Grenal 4-4-8. Então vamos repercutir tudo, gente. Em nome da Gigante Veículos, o teu carro novo tá lá, te esperando, na Avenida Central, em Capão da Canoa. Aquele seminovo com cheirinho de novo e as melhores condições do mercado você encontra na Gigante. Então a dica que eu dou é, já segue a Gigante Veículos no Instagram, no @Gigante Veículos, e lá nos stories ou no feed você fica por dentro de tudo que tá rolando dentro da loja, troca do showroom e oportunidades para você sair de carro novo. Então, segue agora a Gigante ou entre em contato no WhatsApp que eu estou deixando aqui na tela para vocês. Turma, vamos começar falando primeiro sobre Fernando. Afinal, ele é o convidado do Bola da Vez da ESPN, programa tradicionalíssimo, né, que vai ao ar no sábado à noite. E a gente está repercutindo, né, essa entrevista porque ESPN, né, para divulgar, obviamente, o papo com o Fernando, que vai ao ar no sábado de noite, soltou um teaser, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês. E o Fernando, ele falou, obviamente, dentre outros tantos temas que ele foi perguntado, sobre a sua saída do Internacional. Afinal, para quem não lembra, o Fernando, nas vésperas do duelo contra o Flamengo pela Copa Libertadores da América, ele falou sobre um comum acordo, né, de deixar o Internacional. Afinal, a lesão que ele tinha é grave, né? Ele se lesionou no dia 2 de junho, na derrota do Inter para o Fluminense no Beira-Rio por 2-0 no Campeonato Brasileiro, jogo que é antes da parada do Super Mundial de Clubes da FIFA. Então vamos lá, estamos no dia 2 de junho, 2 de julho, 2 de agosto, 2 de setembro. Já foram 3 meses, né? Estamos indo para o 4º mês, que era, querendo ou não, a previsão que o Inter deu sobre a recuperação do Fernando. Mas, né, o Fernando deu uma declaração que chamou a atenção e eu quero repercutir ela com vocês. Acho que a direção se precipitou, né? Acho que eles se precipitaram porque a lesão, eles falavam que era de 4 a 6 meses. E eu acredito que daqui a um mês eu vou estar 100%, né? Apto a jogar. Então, se eu voltasse, vamos colocar, no mês de outubro, vamos colocar dia 15 de outubro, eu conseguiria jogar, não sei, talvez 10 ou 12 jogos. E eu acho que para o clube seria muito bom, né? Eu conseguir jogar 10 ou 12 jogos. Então, eles poderiam ter esperado um pouco mais, né? Mas acabou que não deu certo, né? Eles acharam melhor esse comum acordo. Eu também achei viável para mim, porque eu ficaria em Goiânia, perto da minha família, com um clima bom, recuperando bem. Porque numa lesão dessa de joelho, né? Você tá bem de cabeça é muito importante. Você tá tranquilo, recuperar bem com tranquilidade. Então, acho que foi um comum acordo, para mim foi bom, né? Vamos ver pro Inter daqui para frente se realmente foi bom ou não. Então, olha só a declaração do Fernando e o quanto ela assusta. Porque, vamos lá, o Fernando diz que, na visão dele, a direção se precipitou. Eles diziam que a lesão era de 4 a 6 meses, e acredito que em um mês estarei 100% apto a jogar. Se o Fernando ficasse apto em um mês, ele perderia mais 4 jogos. Ele perderia o Grenal, o jogo do Juventude, no Alfredo Jaconi, o jogo do Corinthians no Beira-Rio, o jogo do Botafogo também no Beira-Rio. São 4 jogos. E, teoricamente, ele voltaria contra o Mirassol fora de casa. E teria aí cerca de 10 a 12 jogos para completar no Campeonato Brasileiro. E vamos lá, sabendo da qualidade do Fernando, vale muito a pena. O que pega de bastidor aqui, tá? Qual é a informação que eu tenho? E acho que eu já falei com vocês, inclusive, quando saiu a informação de que o Fernando não permaneceria no Internacional. A exigência do Fernando e do seu staff era de que ele passasse 2 meses da sua recuperação em Goiânia, para cuidar não só do joelho, mas da saúde mental dele como jogador e como pessoa. O Inter, né, não abriu brecha, porque em outros momentos, outros jogadores também fizeram este mesmo pedido e não foram acatados, como por exemplo o Gabriel Mercado, que teve a sua lesão de joelho no jogo contra o São Paulo
em setembro ou outubro do ano passado, fez a cirurgia em Buenos Aires com o médico da sua confiança, acompanhado por um médico do Inter, ficou, né, o pós-operatório em Buenos Aires, mas quando teve condições de começar a sua recuperação fisioterápica, ele veio a Porto Alegre e ficou tratando no CT do Parque Gigante. Gabriel Ruffi, a mesma coisa. Então, assim, há uma lógica, tá, nessa decisão de não abrir um precedente. É um departamento que tem as suas regras. Vamos lá, daqui a pouco o Rocher tem um problema na mão e quer tratar no Uruguai. O Vitinho lesiona a coxa, quer tratar em São Paulo. E aí, como é que fica? Fica complicado. Então, poderia ter sido conduzido de outra forma? Talvez, a gente não sabe. O que espanta é, daqui a pouco, o diagnóstico incorreto da lesão. Se era de 4 a 6 meses, 4 meses o Inter poderia ter feito um acordo. De repente, para ter o Fernando, porque ele 10 a 12 jogos faria muita diferença no plantel do Inter. Agora, ele fora, fica a questão. É bom a gente destacar também uma outra coisa, tá? Consegui apurar ontem uma questão. O que vem do Inter sobre isso, tá? O Inter confirma que a saída dele foi em comum acordo, então houve um acordo entre as partes, tá? Há uma ótima relação entre Inter e Fernando, tanto é que existe no contrato uma cláusula de preferência do Inter para o eventual retorno. Então, se o Fernando voltar a jogar futebol, ano que vem o Inter tem a preferência para recontratá-lo. Até acho que não vai acontecer, tá? Mas, de qualquer forma, fica registrado aqui. Terceiro ponto, a família dele está de luto, né, porque perdeu um sobrinho nesta terça-feira. Então, a gente lembra, né, que o Fernando também demorou para chegar no Inter em 2024, porque ele também teve perdas de mortes na família. Então, ele é um cara muito ligado à família. Então, de repente, isso poderia ter sido levado em consideração nessa construção. Mas a gente nunca vai saber, na verdade, o que de fato, né, foi ponderado ou não. E é isso, né, cara? Então, fica essa versão do Fernando e, para mim, me assusta muito mais a questão do diagnóstico do que propriamente ele ter saído em comum acordo. Porque, de fato, me parece isso, né? O Fernando foi ao CT, tirou foto com os dirigentes, postou nas redes sociais, o Inter postou uma nota. Então, não seria algo tão frágil assim, né? Da gente descobrir e cair o castelinho de cartas da direção do Internacional. Mas preocupa, né, essa declaração do Fernando, muito pela falta que ele faz ao time do Inter, e isso é muito claro. Aliás, falando sobre o time do Inter, o Inter segue a sua preparação para o Grenal 4-4-8 no domingo à tarde no Beira-Rio, e existe uma possibilidade do Inter jogar com 3 zagueiros, e com isso Gabriel Mercado pode ser a grande novidade do Inter para esse clássico. E também pode ser com 2 zagueiros, mas com o Gabriel Mercado na vaga do Juninho, entrando então a dupla Vitão e Mercado, que chegaram a jogar alguns minutos contra o Fluminense lá pela Copa do Brasil no Maracanã. O Mercado teve uma lesão muscular e está retornando agora. Eu acho uma ótima entrada do Mercado, acho ele um zagueiro extraordinário, ainda em boa forma. Claro que tem todas essas questões musculares que ainda são decorrentes, né, da lesão de joelho que ele teve. Isso é normal com qualquer jogador que tem uma lesão e opera o joelho. Mas eu acho que é uma possibilidade da gente ver, né, o Gabriel Mercado de volta aos gramados. E acho que, estando bem, ele é titular absoluto. E aí acho que sairia um dos pontas, né, do time, e o Inter jogaria no 3-5-2, nessa possibilidade, né, com o Rocher, Vitão, Gabriel Mercado e o Juninho, né, formando a zaga. Bernabé como ala pela esquerda, o Aguirre pelo ala pela direita, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Carboneiro e Borré ou Matias. E se for a lógica no 4-2-3-1 que o Roger joga, aí só troca simples do Mercado pelo Juninho. Já deixei no comentário se tu faria essa troca, que para mim é importante todo esse debate aqui dentro do canal. Para a gente fechar, eu quero falar sobre os bastidores da invasão, né, da camisa 12, porque eu estou colocando entre aspas, tá? Porque o Inter emitiu uma nota ontem falando o seguinte, ó. O Esporte Clube Internacional informa que na manhã da terça-feira um grupo de torcedores invadiu as instalações do Parque Gigante, sem acesso às áreas do CT. A Brigada Militar foi acionada e a direção esteve presente dialogando com os envolvidos. A situação foi prontamente controlada. O clube ressalta que não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações.
e tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade dos seus profissionais e também o patrimônio. Só que à noite, a Camisa 12 colocou uma nota também oficial. Não houve invasão. Diante das recentes eliminações, atuações vergonhosas e queda de rendimento do time, alguns membros da Camisa 12 decidiram ir ao CT conversar com jogadores, comissão técnica e direção para cobrar e entender o que está sendo feito para sairmos dessa situação. Mais uma vez, nos prometeram entrega no Grenal. Reforçamos que qualquer notícia divulgada sobre supostas infrações não corresponde à verdade. O Inter que publicou, né? Tudo é Grenal e batalha é com o outro lado. Então, tá aí, né, as versões da Camisa 12 do Inter. O que eu posso dizer é, né, o papo durou cerca de 20 minutos, pelo menos é a informação que eu tenho em relação a esta entrada no CT. Foram cerca de 20 torcedores que estiveram, né, lá no Parque Gigante. E os torcedores foram conduzidos pelo departamento de futebol, D'Alessandro, André Mazuco e José Olavo Bisol, para conversar com as lideranças do elenco. Rocher, Mercado, Thiago Maia, Alan Patrick. Acho que o Borré estava junto, tá? Então tiveram esse papo aí com os jogadores e foi posto, tá? Essa promessa, como foi dito pela nota da 12, de entregar tudo no Clássico Grenal para que o Inter saia com a vitória. Promessa feita pelos jogadores e pela comissão técnica. É isso, gente. Então vamos aguardar os desdobramentos aí da quarta-feira do Internacional, tá certo? Não esquece, gente, que esta quarta-feira também é de jogos pela Copa Libertadores da América. Temos os duelos já, né, com River Plate e Palmeiras jogando em Buenos Aires, e também temos a Copa Sul-Americana, além de jogos do Brasileirão Série A, né, com Botafogo e Mirassol jogando lá no Newton Santos. Meu palpite: empate entre River e Palmeiras, vitória do Bolívar contra o Atlético Mineiro e vitória do Del Valle contra o Once Caldas. E acho que o Mirassol vai ganhar fora de casa do Fogão, tá? São meus palpites lá na KTO, onde a diversão acontece. Lembrando, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!